tudo que nós temos aprendido, tudo que nessa noite nós vamos aprender, que nós queremos colocar-nos a serviço do Senhor, para te amar, para te fazer amado, no coração, na alma de todos aqueles que vão te receber. Nós, todas as vezes que participarmos da Santa Missa, nós, todas as vezes que te servirmos na missa, como músicos, como ministros, como na liturgia, no acolitato, onde o Senhor nos colocar, nós queremos servir o Senhor com amor. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. E é o Teu Espírito Santo que vai colocando no nosso coração a graça de te buscar, a graça de buscar esses momentos. É o Teu Espírito Santo que nos forma, Ele é o nosso grande formador. Mais uma vez nós nos entregamos a Ele, Senhor. Vamos cantar. O Espírito de Deus nesse lugar. O Espírito de Deus se move. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para criar, o Espírito de Deus está. No começo, irmão Isaac, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito Santo se move nesse lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente e meu coração. Toca minha mente e o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te. Move-te, teu Espírito, move-te. Peçamos, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo. Move-te em mim, mais uma vez. Move-te em mim, move-te, toca minha mente e meu coração, toca minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, para encerrar, move-te em mim, bem bonito, move-te em mim. Move-te. Minha mente e meu coração, enche minha vida. Enche minha vida com teu. Move-te em mim. Esse Espírito, move-te em mim. São Vicente e São Sebastião, rogai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, sentados. Nós vimos sobre a comunhão na última formação, depois vocês foram passear na Serra da Piedade, né, e no feriado, ninguém desfilou.
Só para Deus. Hoje, nós vamos ver, então, mais uma parte. Espera aí que minha canetinha aqui está desligada. Vamos ver se dá certo agora. Ah, agora deu. Então, hoje nós vamos ver algumas coisas, umas boas práticas para os senhores. Algumas pessoas, depois de cada formação, têm me perguntado algumas coisas. Outros vão me encontrando por aí, a gente vai explicando. E tem umas que vocês colocaram aqui. Não vou revelar o segredo de quem foi que perguntou, porque eu sei que às vezes vocês são tímidos, têm medo de perguntar, não sei se por vergonha, não sei por quê. Mas é muito importante as perguntas. Algumas delas são assim, irmão, como é que eu faço para ser um bom ministro extraordinário da comunhão eucarística? Como é que eu... Quais práticas me ajudam? Então, eu coloquei algumas aqui importantes. Primeira, não ficar tocando nas partículas. As partículas são as hóstias pequenas que ficam no sacrário. Nós chamamos de reserva eucarística. Reserva por quê? Porque na missa faltou a comunhão. Você vai lá no sacrário e tem a reserva para as pessoas comungarem. Então, não ficar manuseando o nosso Senhor sem necessidade. Por exemplo, lá em casa, nós sempre contamos. Lá a capela é pequenininha. Quando as pessoas vão para a missa, a gente conta quantas pessoas tem para comungar. Então, se consome na Santa Missa todas as partículas. Mas ontem, por exemplo, foi missa de profissão de votos, de renovação dos votos do irmão Isaac, voto de pobreza, castidade e obediência. Eu já expliquei para vocês o que é, né? Está aqui no nosso cordãozinho, representado por esses 3 nós. E tinha bastante gente e ficou muita reserva. Sobraram bastante partículas consagradas. Vai para o sacrário. Amanhã é quarta, não, a gente não tem missa, tem pastoral na rua. Quinta-feira, a gente tem a Santa Missa. Então, eu preciso saber quantas partículas tem naquela âmbula. Como é que eu faço? Inclusive, eu celebrei na São Sebastião, esse final de semana, no domingo, e expliquei ali para o ministro que me perguntou, né? Você precisa contar? Então, você pega a âmbula, leva para o altar. Se o sacrário não tiver altar do sacrário, você leva para o altar, coloca ou para alguma mesa reservada para isso na sacristia. Você coloca o corporal em cima, coloca a âmbula, e aí você delicadamente, você vai, pega e conta ali quantas partículas tem, né? É muito, irmão, não dá para contar. Então você conta por cima. Faz uma contagem assim que você acha que mais ou menos tem aquilo ali. Quando é pouca, eu conto quantas reservas tem, tampo, volto para o sacrário, dobro o corporal, coloco lá para depois ser usado de novo. Então, com muito cuidado. Agora, não tem necessidade, porque às vezes eu vejo nas paróquias, ministro chega um, aí vai no sacrário, aí fica ali mexendo, nem lavou as mãos, não purificou, não tem corporal. Aí depois vem outro ministro e faz a mesma coisa. Não sei se porque um desconfia que o outro não sabe contar. Às vezes aquela coisa de, né, tem aquelas rixas. É noutra paróquia, gente. Na São Vicente e São Sebastião não tem, não. Aí e fica, não tem necessidade de ficar várias pessoas mexendo, tá? Então, sem necessidade, não ficar tocando nas reservas eucarísticas. Segundo ponto, lavar as mãos sempre antes de tocar. Você veio de casa, tomado banho, tá limpo, cheiroso, maravilhoso, mas você pegou na porta do carro, na chave do carro, na mão de alguém para saudar, pegou no dinheiro, que vocês são cheios do dinheiro, graças a Deus. Lava as mãos antes de tocar naquilo que é sagrado. E purificá-las depois. Se você pegou nas hóstias consagradas, você precisa purificar. Então, veja, eu preciso contar, irmão, quantas partículas tem. Fez o processo que eu disse, do ladinho deixa um purificatório. Um vasinho com água, para você molhar os dedos, purificar, e depois um sanguinho para você
enxugar. Postura de sacralidade, isso é uma coisa muito importante para o ministro. Aquela postura de sacralidade, a gente vai ver isso, porque essa formação, eu tenho um livro que vocês podem adquirir, tá? Eu comprei esse na versão Kindle do Amazon, mas ele tem também formato em livro mesmo, que é do padre Luiz Miguel Duarte, Formação para Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão, é da Paulus. Então, vocês podem comprar pela internet ou na loja física da Paulus. A gente vai ver algumas coisas dele daqui a pouco, sobre essa postura da sacralidade do ministro. E como nós temos também pessoas que não são ministros, não serão, é a postura do cristão diante do sagrado, né? Aquela postura que não é a postura que você está em casa, em qualquer lugar. Se você mexe no que é sagrado, você tem um cuidado, uma piedade, uma postura bonita. Valha-me Deus, passou, foi tudo. A atenção na hora da comunhão, que, olha, é muita gente desatento. Aí dá a comunhão, a pessoa pegou, foi embora, não viu, caiu no chão. Não pode. O ministro tem que ter atenção naquilo que ele está fazendo. A gente tem que ter atenção em tudo, né? Que a gente faz. E hoje, na nossa cultura, que, nossa, é uma distração danada. Você vai no shopping, vocês já viram que tem aqueles negócios piscando, as lojas tem aquelas setas, aquelas lâmpadas, aquele negócio de preço, tudo eletrônico, piscando para chamar você. Então, tudo quer te atrair atenção. Na hora da comunhão, é só para a comunhão que você tem que ter atenção. Viu? As senhoras meninas, não fica olhando no cabelo da sua irmã que está vindo comungar, no anel dela, vocês são observadoras. No brinco dela, na roupa dela. Menino, tu viu a roupa de fulano na missa? Não pode. Atenção só em Jesus. Levar a comunhão e ministrá-la de forma adequada. Vou contar para vocês aqui uma história triste. Eu morava em Campinas e fui na missa na catedral e eu percebi que uma senhora foi na minha frente e pediu do ministro algumas partículas. E aí eu fui lá cobrar, ela pegou e colocou dentro de uma bolsinha de moeda. Não é assim. Não é uma falta de... Imagina, isso para um ministro da Eucaristia, porque para qualquer cristão, ele sabe que tem os vasos sagrados, as coisas próprias, a bolsinha para você carregar, o enroladinho no corporal, mas colocou dentro da bolsinha, aquelas bolsinhas de moeda pequenininha assim, né? Todo velho gosta de andar. Eu não sou velho, eu não sei como é ainda, mas gosta de enfiar um papel, dinheiro pequeno ali dentro. Então, se eu vou levar a comunhão, primeira forma de eu evangelizar o doente que vai estar recebendo é o cuidado que eu tenho com Jesus. Se você chega lá com Jesus de qualquer jeito, em qualquer lugar, é lógico que você não vai evangelizar ninguém. Não é? Depois, como você vai ministrar essa comunhão? Eu conheci um ministro de Eucaristia, lá em Fortaleza, que ele me disse que ele dava comunhão para 25 pessoas num dia. Eu falei para ele, mas o senhor faz uma missa, uma celebração e dá comunhão para 20 pessoas. Não, é um por um, irmão. Eu vou na casa de um, depois... Olha, não tem como o ministro da Eucaristia dar comunhão para 20 pessoas num dia. Só se ele passar na vizinhança todinha, assim, de todas as casas da rua, e ele dá comunhão, sim. Porque a comunhão você dá para o enfermo, ela tem um rito que você celebra, né? Com a leitura do Evangelho, tem o ato penitencial para a pessoa se penitenciar, a leitura do Evangelho, as orações, aí você dá a comunhão, reza com a pessoa para fazer ação de graça, depois você vai embora. Mas isso aí, o mais rápido que a pessoa reza, já dá pelo menos uns 10 minutos. Então, peraí, 20 pessoas... Mas ele fazia, né? Então, ministrar de forma adequada. Depois, ler e estudar sobre o sacramento. Se é a sua missão, imagina que você é médico aí, pediatra. Um médico que não sabe medicina, que médico que é esse? Lá na minha cidade, uma cidade do interior do Amazonas, o pessoal não procura os médicos, não.
procura o farmacêutico, o seu Chico Zé. Porque o seu Chico Zé conhece de farmácia desde que ele era menino e ele tem lá a farmácia Santa Clara. Vende mais que Araújo. O pessoal fica doente, você está pensando que vão no médico, vai lá, ô, seu Chico Zé, eu estou doente aqui, estou com verme. Ele prescreve lá o Bendazol, pronto. A pessoa está com câncer, vai procurar seu Chico Zé. E ele que é o... Entendeu? Ler e estudar, porque você precisa ser melhor naquilo que você faz. Abandonar seitas e doutrinas que não são católicas. Isso é uma coisa importante para ministro de Eucaristia. Eu já conheci ministro de Eucaristia que era macumbeiro. Macumbeiro. Maçonaria, espiritismo, protestantismo. Eu já falei para vocês, né, e vocês me desculpem, mas essa é a doutrina da igreja. Tem pessoas que falam assim, eu sou católico, mas não tem problema. Eu ir na igreja evangélica, frequentar, meus familiares são, ou eu ir no espiritismo, ou eu cedi alguma doutrina que é contrária à igreja, ser comunista. Se realmente você quer servir a Deus, seja o melhor para Ele nisso. Nada de se misturar com esse tipo de doutrina. Marxismo, comunismo, maçonaria, teologia da libertação, espiritismo, que são realidades contrárias à doutrina católica. Né? Protestantismo. Tem aqui, gente, ó, alguns sacrilégios que foram cometidos nos últimos dias. Aquele rapazinho ali foi preso porque ele pegou as hóstias, abriu o sacrário, né, violou o sacrário, e ele escreveu a palavra pederastia. Não sabemos por quê. Provavelmente alguém estava sendo denunciado disso e ele fez isso com as hóstias consagradas, com Nosso Senhor. Isso é estranho? É, mas ultimamente tem sido muito comum, infelizmente. Outro dia, uma pessoa me perguntou assim, irmão, e os padres pedófilos? Porque a palavra pederastia tem a ver com pedofilia. Pederastia é pederasta é aquela pessoa que gosta de meninos ou pessoas do mesmo sexo mais jovens. E me perguntaram assim, e os padres pedófilos? Eu falei, olha, eu nunca conheci um padre pedófilo. Eu sei que existem pessoas pedófilas que entram no seminário e são ordenados padres. Mas dentro do seminário não se faz nenhum pedófilo. Não tem nenhuma matéria, nenhum professor de pedofilia dentro do seminário. Só que o jovem, quando entra, se ele tiver esse mal, ele já vai entrar assim. E aí a gente vai ter esses escândalos enormes que tem. Né? Por isso, se exige do ministro da Eucaristia que ele seja uma pessoa, de fato, que não cause escândalo. Muito mais os ministros ordenados, padres, bispos. Outra coisa aqui, olha. Quando os padres fazem nas missas profanações. O que é profanação? Falei para vocês, quando você pega uma coisa do mundo, o circo. Circo é uma atração do mundo, da cultura. Não tem problema o circo. Só que você não pode pegar aquilo que se faz lá no mundo e colocar dentro da igreja. Como se fosse uma coisa sagrada. Músicas, teatros, danças, coisas que não são litúrgicas. E você coloca dentro da liturgia. Né? Missas de todo tipo. Eu já falei para vocês de missa sertaneja, mas a gente tem missa afro, missa gaúcha aí, ó. O padre com Jesus do outro lado lá uma criança com uma cuia de chimarrão e o outro com churrasco. Churrasco é bom, mas é o de dezembro que o padre vai fazer aí, né? Churrasco é bom, mas não misturado com a missa. Isso é profanação. O que mais? Aqui nós temos um vídeo que aconteceu também há poucos dias. Esse senhor, olha, ele vai comungar, aí ele pega a hóstia consagrada, o bispo está atento ali, mas ele pega, levanta o bispo, vai para cima, e ele diz assim,
Isto não é o corpo de Cristo. Né? Ele toma. Tem um que esses dias eu postei no meu Instagram, de um padre, que ele até bate na pessoa. E aí eu entendi porque que o padre Marcelo Rossi agora está todo bombado. Né? Para essas horas aí, ó. Que eu também, se fosse eu, não sei se eu... E eles estão cada vez mais ousados, gente. Eu estou falando para vocês, isso está cada vez acontecendo mais. Nesse outro vídeo aqui também, ó. Dom Jeremias está lhe dando a comunhão, chega esse senhor, que não é católico, ó, e ele leva a hóstia embora. Isso deu muita repercussão, porque o bispo devia estar atento. Olha que o seminarista lá percebe, ó, mas aí vai comungar, ele pega a partícula, a hóstia consagrada, e leva embora. Ó, faz que vai na boca, tá vendo? Ele virou, você não viu. Por isso que eu falei, o ministro tem que estar atento, tem que ser aquele olho de águia santo. Esse outro caso aqui, ó. O menino se ajoelha, comunga, aí vem essa moça, loira, ó, loira, essa loira é sabida. Veio essa outra, olha lá. Foi-se embora. Foi o que ela fez. Pode ser que a pessoa não seja por maldade. Pode ser. Mas pode ser também que seja. Não é? Então, o ministro, na hora, ele tem que parar a comunhão e ir atrás. Esse outro aqui, ó. Pegaram um drone, colocaram o ostensório com Jesus lá, e entra Jesus voando. Chega a ser cômico, mas isso é triste. Porque isso é o que eu falei, é um objeto que não é litúrgico carregando nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o padre pega, vai dar a bênção do Santíssimo. Agora, que preguiça que é essa do padre ir lá até a porta pegar Jesus? Tem que vir com um drone? Né? Então, isso aí são pequenos exemplos. E se não foi ideia dele, né? Mas é o que eu falei para vocês. As pessoas entram no seminário e elas precisam ter esse tipo de formação. Aí não tem. Aham. Tá vendo? Outra história, né? Ah, eu também vi esse vídeo. Foi em Brasília? Ah, essa do padre foi que ele se defendeu, não foi? Uma menina? Ah, olha só. Uhum. A proceder de fazer o livro. Quem quer ministro pega, guarda o lugar. Boa pergunta. Ou ele entrega o padre e muito bom. Aqui já teve um de vocês que me contou um fato acontecido. Que o padre brigou com a ministra porque ela pegou Jesus do chão. Falou que não era para pegar. Olha que coisa. Não é? Eu dou graças a Deus que vocês têm um bom padre. Padre Igor está fazendo essa formação porque Padre Igor, de fato, acredita naquilo que ele celebra. Então, e aí, nesse dia que a pessoa me contou isso, eu falei para ela, contei uma história que eu vi linda.
O padre estava dando a comunhão e isso pode acontecer, gente, com vocês. Oi? O padre falou para a ministra, deixa aí. Tá, eu vou falar para vocês o que é ideal, o que é o correto. E vi um fato do padre que estava dando a comunhão e caiu. Então, isso pode acontecer com vocês. Ah, irmão, eu vou morrer e vou para o inferno se isso acontecer. Claro que não, vocês têm amor por Jesus, mas pode acontecer. Então, existe uma forma. E nesse dia eu vi o padre fazer uma coisa linda. Derrubou, a senhora deixou cair, o padre pediu para parar, os ministros que estavam do lado pararam a comunhão, a música parou, o padre pediu, e aí o padre entregou a âmbula que ele estava para a ministra, se ajoelhou, o acólito veio e trouxe água, o sanguíneo, o padre, ele se ajoelhou, colocou a boca no chão e comungou. E aí jogou a água em cima, purificou, levantou, deu para o acólito a galheta com a água, o sanguíneo, pediu a âmbula de volta, deu a comunhão para a senhora de novo. Então, é o que eu falei, depende do coração. Nem sempre é regra litúrgica. Agora, o que é correto, irmão? Caiu a partícula? Por exemplo, se a hóstia caiu aqui no chão, esse chão é sujo, você vai comungar? Irmão, se eu comungar, estou fazendo errado? Não. Mas pode ser que você diga assim, não, sujou. Então, você pega a partícula, você tem que parar a comunhão, a não ser que tenha outro ministro, sem fazer nada, que venha fazer isso para você. Pega a hóstia, coloca num recipiente com água, numa âmbula, numa outra âmbula vazia com água, deixa por 30 minutos, tá? Fecha, deixa lá em cima do corporal, a âmbula em cima com aquela água. Depois, coloca numa planta. Tá? Isso é o ideal. Agora, não, irmão, eu quero... E aí tem que purificar o lugar. Porque é o que eu falei para vocês. Às vezes fica uma partícula, um fragmentozinho daquela hóstia, é Jesus inteiro. Então você tem que deitar água ali naquele lugar e limpar com sanguíneo. Tá? Isso é o padrão. Pega, coloca na água, depois de 30 minutos, dissolveu, coloca na planta. Você tem as 4 pessoas, eu cheguei para Você pode pedir... Não precisa parar. Eles podem continuar. Eu contei do padre porque eu achei muito bonito. Porque, assim, caiu Jesus, né? Então, assim, não é uma coisa que corriqueira. Para ele, foi uma coisa que mexeu com ele. Então, para tudo, ele fez isso. Mas é claro que não é necessário que você faça isso. Que pare tudo, não. Os outros ministros continuam. Se não tiver outro ministro para fazer isso, você chama um acólito. O acólito vem, pede para ele, ó, você parou a comunhão, pede para ele, traz uma âmbula para a gente recolher aqui essa hóstia. E aí recolhe, coloca na âmbula, coloca água, limpa ali e volta a dar comunhão. Mas agora nós estamos sabendo. Isso é um gesto de pessoas loucas por amor. Porque eu, se cair também, eu vou e pego em comum com Jesus. Eu não tenho problema com isso.
Isso, ó, outra saída, tá vendo? Ele tinha um sanguíneo na mão, ele pegou Jesus, enrolou no sanguíneo, ficou segurando, voltou a dar comunhão, depois foi lá e fez isso. Tá? Mas sempre ou comunga, ou coloca na água, depois joga numa planta. Nas sacristias, antigamente, tinha uma pia que a gente chamava, era uma pia para isso, porque você lavava os vasos sagrados e aquela pia ela ia direto para uma planta, para um jardim. Ela não ia para o esgoto, ela ia para um jardim. Então a água ali já ia direto com esses fragmentos. Evangeliza demais, catequiza demais o povo. Porque muita gente nem sabe que é Jesus. Se a gente desse uma moeda de R$1 na igreja, no lugar de uma hóstia consagrada, tinha muito mais gente na missa. Porque o povo não sabe. Pode. Se é o que eu falei para você, se eu estiver comungando ou dando a comunhão, eu vou me apressar primeiro, né? Porque eu estou ali. Então, aquele que ama se apressa primeiro. Na mesma hora, eu vou me ajoelhar, vou pegar Jesus, vou pegar ali, se tiver algum fragmento, vou olhar, vou pegar e vou comungar. Não tenho nojo, não tem problema. Se eu morrer, pegar uma doença, não tem problema. Eu vou morrer por Jesus. Mande bala. Aí ele caiu no céu assim, mas que a pessoa está, pode ficar na maioria das pessoas pedem um milhão. Então, assim, entre aspas, quem vai pegar? Quem vai falar? É muito importante, o João Pedro até falava isso, né? Que a gente faça uma catequese com o povo também, né? Lá na São Sebastião, domingo antes da comunhão, eu falei para o povo, né? Olha, comungue. E assim você vai catequizando o povo. Então é necessário isso também. Mas eu vejo que a coisa mais importante é que vocês primeiro deem testemunho. Se vocês forem dando testemunho, tiverem postura, cuidado, o povo vai aprendendo, gente. O povo é muito de olhar. Então, eles vão aprendendo também. Bom, tem aqui um milagre maravilhoso, que é o milagre de Lanciano. Todos vocês já ouviram falar desse milagre? Que um padre... Por quê? Que fala assim, irmão, mas o padre fez isso? Como que o padre deixou Jesus cair? Como é que o padre, sei lá, disse que não era para pegar? Gente, tem padre para todos os gostos nos 4 cantos do mundo. Tá? Então, esse abençoado desse padre, que era um padre de uma congregação religiosa, ele não acreditava mais que acontecia a mudança do pão no corpo de Cristo. Não acreditava. Tá? Então, aconteceu, olha, no ano 750, essa hóstia se transformou não, ela ficou visível, porque se transformar, toda a missa acontece esse milagre, só que você não vê. Nesse dia ficou visível para ele. A hóstia mudou em aparência de carne. Não só aconteceu a transubstanciação, que é aquela mudança do corpo do pão para o corpo de Cristo, mas ficou visível nos olhos dele. Ele tinha dúvida. Celebrava, mas não acreditava. Quando ele dizia, isto é meu corpo, ele não acreditava. Então, Jesus fez esse milagre para ele acreditar. Ele celebrando a missa um dia de manhã, olha lá, diz que sentia mais do que nunca seu coração mergulhado na escuridão da dúvida. Após proferir as palavras da consagração, ele viu a hóstia branca transformar-se em carne viva e o vinho em sangue vivo, que se coagulou e dividiu-se em 5 fragmentos.
E aí, claro, diante desse milagre, ele ficou estupefato, chamou o povo viu, e esse milagre está exposto até hoje, depois de mais de 1000 anos, exposto lá em Lanciano. Vejam, do lado de cá o cálice com as 5 pedrinhas de sangue, os 5 fragmentos, e do lado de cá a hóstia branca transformada em carne viva, tá? E aí tem uma coisa legal. Em 1970, eles fizeram na verdade, vários cientistas já fizeram pesquisa sobre esse milagre, mas eu queria contar isso aqui por quê? Porque os cientistas, eles não eram cristãos, quiçá católicos. E eles fizeram pesquisas sobre esse milagre, e aí o que foi que eles descobriram? Eles escreveram, no dia que eles fizeram a pesquisa, eles escreveram para os frades: a carne é verdadeiramente carne, o sangue é verdadeiro sangue. Um e outro são carne e sangue humanos. A carne e o sangue são do mesmo grupo sanguíneo, AB. A carne e o sangue são de uma pessoa viva. Olha, isso aqui passou 1000 anos depois, eles fizeram de uma pessoa viva. O diagrama desse sangue corresponde a de um sangue humano que tenha sido retirado de um corpo humano naquele mesmo dia. Todas as vezes que fizeram essa pesquisa, deu isso. Parece que tirou agora de uma pessoa viva. A carne é constituída do miocárdio, ou seja, carne de coração. Quando você comunga, você está recebendo o coração de Jesus. Não é que você está recebendo só o coração, não. É que você está recebendo... O coração é a sede da vida. É toda a vida. Você está recebendo o amor dele naquela hóstia. A conservação dessas relíquias, deixada em estado natural durante séculos de exposta à ação de agentes físicos, atmosféricos e biológicos, permanece um fenômeno extraordinário. Antes mesmo de dar a conhecer de modo oficial, os peritos, no fim de suas análises, enviaram aos padres o seguinte telegrama: Et verbum caro factum est. O verbo se fez carne. Telegrama esse que é uma declaração de fé. Outro detalhe inexplicável: pesando as 5 pedrinhas, que estão ali do lado naquele cálice, as 5 pedrinhas do sangue coagulado, todos são de tamanhos diferentes, cada uma delas tem exatamente o mesmo peso, seja separada, seja juntas. Se pega uma, tem um peso. Se pega duas, tem o mesmo peso. Se pega todas, o mesmo peso. Então, um milagre, como vários milagres eucarísticos que existem por aí, para aqueles que têm mais dificuldade de acreditar que Jesus está naquela hóstia consagrada, né? Pouco tempo, numa paróquia, o padre me contava um milagre. Das crianças são maravilhosos. O menino queria comungar, o padre mandou o acólito na sacristia buscar uma hóstia. Vai pegar uma hóstia lá que não é consagrada e dá para ele. Deu o menino: eu não quero essa, porque essa não brilha. Eu quero essa que o senhor tem, que essa brilha. Na inocência das crianças, elas percebem a presença de Jesus, não é? Então, meus queridos, ministério, quando vocês receberam esse chamado, vocês têm que ter consciência que é um serviço. Você está a serviço de nosso Senhor. Um dia, nosso Senhor pegou uma toalha, colocou na cintura, sentou com os apóstolos e começou a lavar os pés deles e disse: eu lavei os pés de vocês, eu que sou Senhor e Mestre. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Assim como eu fiz, façam também. Isso que vocês vão fazer. Vocês estão aqui para serem servos de Jesus sacramentado. Não por status, não por visibilidade, mas por vocação, por chamado. E hoje no Evangelho da Missa, Jesus sobe o monte e chama os 12 apóstolos, né? Hoje vocês também estão sendo chamados. O guia litúrgico pastoral fala para os ministros o seguinte: os ministros e ministras extraordinários da comunhão eucarística, da Sagrada Comunhão, compete-se 3 funções: distribuir a Sagrada Comunhão dentro ou fora da missa, administrar a comunhão para os enfermos e a exposição do Santíssimo Sacramento. Essa é a função de você que é ministro. Você vai servir, distribuindo a comunhão, levando-a para os enfermos e expondo o Santíssimo Sacramento. O fiel, para ser escolhido,
deve distinguir-se pela vida cristã. E, irmão, eu não sou assim não, então começa hoje. Distinga-se. Seja uma pessoa que a gente vai olhar e vai dizer assim, que ministro. Né? Pela fé e pelos bons costumes, deve ter sido devidamente instruído para exercer tão nobre ministério. Convém que os ministros mantenham postura digna durante a celebração. Eu já vi ministro da Eucaristia mastigando chiclete na missa. Vai cair os dentes tudinho de vocês se vocês fizeram isso. E se não tiver dente mais, vai cair a chapa. Se permanecerem no presbitério, ajudem o presbítero ou o diácono na preparação das ofertas. Antes de distribuírem a Sagrada Comunhão, purifiquem as mãos e depois da comunhão auxiliem na purificação dos vasos sagrados na credência. Tá? Isso é o guia de pastoral litúrgico da Igreja no Brasil. Nós temos também o documento, esse documento aqui, ó, chamado A Sagrada Comunhão e o Culto do Mistério Eucarístico Fora da Missa. É o ritual da comunhão fora da missa. Exposição para adoração, comunhão para os doentes, né? Esse livrinho aqui tem até em PDF. E ele diz o seguinte para vocês. A Eucaristia para a comunhão fora da igreja seja levada numa teca. Tá? Nós vamos ter, na quinta-feira, mostrar o que é uma teca, para aqueles que ainda não conhecem. Ou outro recipiente fechado, uma pequena âmbula, um vasinho sagrado, para você levar Jesus. A veste e o modo de levá-la estejam de acordo com as circunstâncias do lugar. Cada paróquia, às vezes a diocese se junta e coloca uma veste própria para o ministro. Né? Já vi ministros em paróquias que é uma alva, aquela alva dos seminaristas. Outros que usam jalecos. E aí cada paróquia tem sua... Aqui tem umas que são umas opas, assim, umas vestes abertas. Quente. É para ajudar no dia do frio. Os fragmentos... É porque você não vestiu o meu hábito ainda aqui no calor. Os fragmentos que restarem após a comunhão sejam respeitosamente recolhidos e depositados na âmbula ou no recipiente com água. Tá? Pede-se aos ministros e ministras que mantenham o constante diálogo com seu pároco, lhe comuniquem principalmente quando algum enfermo ou pessoa impossibilitada de ir à igreja desejar fazer sua confissão ou receber o sacramento da unção dos enfermos. Missão de vocês também. Vocês poderão fazer a exposição abrindo o tabernáculo ou também, se for oportuno, colocando o cibório sobre o altar, ou a hóstia no ostensório. No fim da adoração, repõe o sacramento no tabernáculo. Não lhes é permitido, porém, dar a bênção com o Santíssimo Sacramento. Eu já vi em retiro ministros passear até com o Santíssimo exposto no meio do povo, achando que era sacerdotisa das sacerdotisas. Não pode. Oi? Não entendi. Cibório é uma âmbula também. É uma âmbula, um vasinho sagrado. Eu vou mostrar tudo para vocês na quinta-feira, se Deus quiser. Objetos litúrgicos das celebrações. Vocês vão ver e conhecer tudo isso aí, ó. Nós temos os livros litúrgicos. Missal, né? Temos os lecionários. Lecionários, a gente tem o lecionário do domingo, da semana, do pontifical romano, de Nossa Senhora, dos santos. Cada celebração tem um lecionário, que é onde ficam as leituras da missa. O Evangeliário, que é um livro bem bonito, que tem lá na São Vicente, assim, em cima do sacrário, o livro dos evangelhos. Fica ali. O de vocês é lindo, aquela capa de prata. Eu sou doido para roubar, para levar lá para casa, mas não posso. Os rituais, esse aqui, por exemplo, é um da comunhão, mas tem o do batismo, da crisma e por aí vai, né? Pontifical. A Liturgia das Horas, que é um livro também litúrgico, que nós religiosos rezamos, os padres e os leigos também podem comprar para rezar a Liturgia das Horas. Vem aí as alfaias. As alfaias são os paninhos sagrados. O corporal, que é aquele quadrado. O sanguíneo, que é aquele retangular.
O manustério, que é aquele que limpa a mão do padre, etc. Os vasos sagrados, o cálice, onde se coloca o vinho. E aí nós temos a patena, que é aquele pratinho, não é? Patena, a palavra patena, a patena era um prato assim, onde o pai de família judeu, ele batia o trigo, pisava assim, com um martelinho, significando aquele dia que os judeus, eles pegaram o pão, amassaram o pão ázimo, não podia ter fermento para não estragar, porque eles iam para o deserto, iam fugir. Então, mostrava aquela a passagem, o passageiro, o tempo, tudo é curto aqui nesse mundo, né? Então tinha esse prato chamado patena. Depois perdeu essa basezinha e ficou só esse pratinho mesmo que nós vemos hoje. A âmbula, que é onde você coloca as partículas, as hóstias pequenas, nós chamamos de partículas, e a grande é a hóstia magna, fica na patena. A âmbula. Aí, como eu falei, a âmbula tem vários tipos. Os cibórios, as tecas, as píxides, tá? Mas é tudo âmbula. A galheta, que são aqueles 2 jarrinhos que coloca a água e o vinho. A teca, não é? Que é aquela onde você coloca para levar, para carregar Jesus. Que ela fecha, ela tem um fecho que prende. Então não tem perigo de abrir. A âmbula, a tampa às vezes cai, solta, não é bom você carregar Jesus na âmbula para fora. Bacia e jarro do lavabo, aquela bacia e o jarro que o padre lava as mãos. O ostensório, não é? Aquele objeto em forma de sol, que fica Jesus lá, exposto, lindo. Então, da paróquia de vocês aqui, da São Sebastião eu não vi, mas São Vicente bem bonito. A caldeirinha, que é aquela panelinha, tipo uma caldeira mesmo, que o padre coloca água benta para aspergir no povo. E o aspersório, que é aquele negocinho de ferro que o padre asperge. Às vezes pode ser uma ruma de mato, assim, pega um bocado de galho, amarra. Eu estava numa missa, o padre confundiu o aspersório com o microfone. Aí pegou o microfone e meteu na água, assim. Aí quando viu... Vestes sagradas. A alva, ou a túnica, que é aquela primeira veste que o padre coloca por cima, não é? O amito é um pano quadrado branco que o padre enrola no pescoço para cobrir a beira da roupa aqui. E se amarra assim. A casula, que normalmente é da cor do dia, não é? Você veste, cada casula mais bonita que a outra. Como eu falava para vocês aquele dia, para que o padre se veste com isso? Para se encobrir. Não é o padre que tem que aparecer. Jesus. O símbolo, esse cordão aqui, ó, a gente sempre usa, e que tem um litúrgico, que é usado para o padre amarrar a túnica quando ela é muito larga ou comprida. O símbolo, isso aqui, todo judeu usava, porque todos eles usavam uma túnica, né? Então, eles amarravam a cintura aqui, para quê? O judeu andava assim, a túnica dele era solta, né? Então, ele queria trabalhar, ele amarrava uma corda aqui na cintura, por isso que esse nome símbolo, na cintura, e cingia os rins. Ó, os rins ficam aqui, e ele fica dentro de um líquidozinho, conforme você vai andando, ele vai sacolejando e dói. Então, apertava o rim para andar, que era um sinal de que você é peregrino, passageiro, Então, tem esse sentido. E também porque os judeus, os antigos, acreditavam que a castidade está nos rins. E aí eles acochavam, tipo assim, estou preso, né? As crianças, quando me perguntam, eu falo que é uma corda para amarrar minhas calças. Ou então que eu estou amarrado por Jesus, que ele pode me puxar e me levar para onde ele quiser. A dalmática... sim, tem outra coisa. Eles também colocavam uma corda, porque eu quero andar rápido. Aí puxava a túnica aqui em cima, ó. Colocava aqui e andava. Né? Também tinha esse sentido. A dalmática, que é a veste do diácono, assim como a casula é do padre,
aquela veste litúrgica da cor do dia que o diácono usa por cima da estola e da túnica. A estola, ela é aquela faixa da cor litúrgica que lembra a corda que nosso Senhor foi amarrado. Todos os paramentos, eles têm um significado. A túnica branca lembra a pureza de nosso Senhor Jesus Cristo. A estola, a corda que amarraram ele, Jesus ficou todo amarrado, né, no dia que prenderam ele, no sacrifício dele. A casula representa a cruz de Cristo, que ele carrega sobre os ombros para a nossa salvação. A capa de asperges, que é aquela capa, uma capa que o padre usa quando ele vai dar bênção, aspergindo com água, ou quando ele vai para uma cerimônia que não é a missa, ele pode usar uma capa também da cor litúrgica, ou sempre branca. Também é chamada de pluvial. O padre pode dar a bênção do Santíssimo com aquela capa. E o véu humeral, que é aquele que o padre usa para segurar o Santíssimo para dar bênção, um véu de ombros, assim. Tá? São vestes sagradas e vocês vão ter de vocês, que eu não sei o que é. Cores litúrgicas. O branco representa a vitória, a paz, a alma pura, a alegria. Então, é aquela veste que a gente vai usar nos dias de festa, de solenidade. O vermelho simboliza o fogo, o sangue, o amor divino e o martírio. É a veste que usa no dia do Espírito Santo, no dia dos mártires, de alguém que morreu com Jesus. O verde é a cor da esperança. O verde é a cor litúrgica que mais se usa durante o ano, porque ele se usa no tempo comum, o tempo da esperança, o tempo do dia a dia, da espera. O roxo, que simboliza a penitência, nós usamos no Advento e na Quaresma. O preto, que é símbolo de luto, que o padre pode usar no dia dos defuntos, numa celebração de corpo presente. E o rosa, que simboliza a alegria, se usa 2 vezes. Na Quaresma, no 3º domingo, e no Advento, no 2º domingo. Aliás, na Quaresma no 4º domingo e no Advento no 3º domingo. E está se aproximando aquela solenidade e começam as alegrias, né? O coração começa a se preparar para aquelas alegrias. Muito bem. Nós temos aqui algumas perguntas que vocês fizeram. E eu quero aqui tirar essas dúvidas de vocês. Primeiro aqui, irmão, como eu posso me aprofundar mais no aprendizado para o ministro da Eucaristia? Eu falei para vocês no primeiro dia da formação sobre a instrução geral do Missal Romano, que é um livro que você tem no Missal, né? O Missal, aquele livro que o padre usa as orações da missa, mas tem um livro próprio. Você compra em qualquer livraria católica. Esse aqui, que eu mostrei para vocês, ele é muito completo. Eu gostei muito dele, que é o livro da Paulus, o ministro da comunhão eucarística, tá? Depois eu posso passar para vocês. Vocês podem comprar o PDF mesmo, aí o pessoal que tem celular gosta de comprar. Se não, compra o livro mesmo, vai lá na Paulus, compra, encomenda. Ser ministro? Ah, então você já tem um livro. Lê. Outra coisa muito boa. Tem um monte de gente que dá formação sobre isso. Um padre que eu recomendo muito. Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior. Tem muita formação sobre a Santa Missa, é muito bom. Então, assim vocês conseguem... Você, na internet, procura Padre Paulo Ricardo. Paulo Ricardo. O site dele é padrepauloricardo.org. Padre Paulo eu recomendo porque é completo. Eu quero saber sobre a Quaresma, eu quero saber sobre a missa, eu quero saber sobre a igreja, eu quero saber sobre o pecado, diferença de um para o outro, sobre os anjos. Então lá você acha tudo. Irmão, na hora do eis o Cordeiro de Deus, pode ficar com a mão no coração? Pode. O Papa Bento XVI diz que nessa hora você pode fazer assim também, ó. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus.
Porque ele disse que essa hora do cordeiro é uma hora em que é uma hora piedosa, você pede piedade. Então você pode bater no peito, mas você pode colocar a mão no coração, pode estender se você quiser. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. No Pai Nosso, pode ficar de mãos dadas? Questão das mãos, eu falei para vocês no Pai Nosso. Não é obrigado que você levante a mão. Ah, mas todo mundo levanta, irmão, mas todo mundo vai cair no buraco, você vai cair também não. O padre é obrigado na missa, porque o missal fala, o padre ergue os braços e convida o povo a rezar. Pai Nosso. Agora, irmão, eu quero levantar, estou fazendo errado? Não, gente. Não tem... É o gesto mais antigo litúrgico, levantar as mãos. Significa as asas da oração, está te levando para Deus. A primeira pintura cristã é uma mulher de braço para cima que tem nas catacumbas de Domitila. Está lá pintado, não sei como é que pintar, que material que usaram, mas está lá, uma mulher, que significa aquela mulher do Apocalipse que tinha asas, que subiu para Deus. Tá? Pode ficar de mão dadas? Pode. Se isso para você representa a familiaridade, a pertença, você pode ficar, não tem contraindicação. Não é litúrgico, mas é o que eu falei. O único ato litúrgico de levantar o braço no Pai Nosso é do padre. Está lá na liturgia, o padre. Os fiéis não têm nada disso. Agora, eu levantar, eu faço mal? Não. Não tem problema. Por exemplo, vocês querem ver uma coisa? Isso é uma discussão, né, muito grande. Rezar Ave Maria na missa é litúrgico? Não. Não tem nenhuma oração do missal que diga Ave Maria. Mas você faz mal se o padre for lá, vamos rezar agora, vocês têm lá na Senhora Aparecida, né? Vamos rezar na Senhora Aparecida aqui, na São Vicente. Faz mal? Não. Entendeu? Então... Isso. Pode. Pedindo, né? Recebendo a bênção. Isso de fato é. O padre, o padre quando levanta as mãos dele representam as mãos de Jesus crucificado, tá abençoando a gente. Jesus foi crucificado assim, né? Então o padre naquela hora ele está representando isso. Eu não sou o padre e não estou representando Cristo naquele momento. Então se eu imito os gestos do padre, de alguma forma isso contradiz o ato, né, litúrgico ali. Como assim? Eu ainda não entendi a pergunta. Pode, com certeza. Com certezíssimo. Lembre que eu falei para vocês que a gente na missa representa uma unidade do corpo de Cristo, né? Que, claro, o padre é o presidente, ele é a cabeça daquela celebração, ele representa Cristo, cabeça. Nós, os membros, temos que fazer isso, porque é por isso que muitas vezes você vai ter que abdicar de coisa que você gosta para você representar essa unidade. Certo.
É. Aham. Aham. Pois é, tá vendo como isso é interessante? Porque se Cristo o padre é o Cristo, cabeça, e o padre é mais recatado, e ele diz assim: olha, eu não, eu não quero mais que cante o Pai Nosso. Eu quero que reze só. E aí você fica triste. Ou então o padre diz assim, olha, eu não quero mais que bata palma na hora do glória. Aí você vai e bate palma porque você era um padre que gostava de bater palma e você batia. Você quebra essa unidade. Então, assim, se o padre ele orienta a comunidade a isso, você, como ministro, tem que representar também a unidade da igreja e fazer. Aham, aham, aham. É, e eu acho que sempre quebra a unidade. Se a orientação é participar como povo, todos têm que fazer. Ah, não gosto, irmão. Mas você está quebrando a unidade, você representa aquela unidade do corpo de Cristo. Né? Isso é uma maravilha. Aí passa o ministro direto, aham. Então, acontece muito no colégio. Aí tem um para, tem que ter unidade. Mas se dá aquele momento que isso está servindo, deixa lá, tem que colocar mais sobre o altar. Não, se você vai se fortalecer. É necessário. Isso é uma pergunta muito boa, porque foi uma das coisas que eu percebi lá na São Sebastião, né, domingo celebrando. Vocês vejam, a questão ali é que a disposição do altar não é legal. Porque o sacrário está assim num cantinho, né? A cadeira do padre no meio, e vocês ficam lá na credência que está do lado de lá. O Concílio Vaticano II, ele pediu que a igreja tenha uma capela do Santíssimo reservada. Se o sacrário não está no meio da igreja, que ele esteja numa capela reservada. Por quê? Porque o padre ele vai celebrar a missa que produz aquele sacramento. E isso está reservado, exatamente. Lá ninguém passa de frente do Santíssimo ali para ir para a credência, né? E a credência fica já lá, do lado. Agora, se em algum momento a paróquia não teve essa observação, o que acontece? Acontecem esses problemas. Está lá o Santíssimo, você toda hora tem que passar. Agora, existe regra para isso também. Tá? Existe regra. Se o sacrário está no meio do altar, ou em algum lugar do presbitério e tem que passar toda hora, a instrução do missal romano ela é muito clara. O ministro da Eucaristia, o padre e os outros ministros, os acólitos, os leitores, eles chegam no altar, fazem uma genuflexão para o Santíssimo. Aí, a não ser que esteja carregando alguma coisa. Se você é cruz, vela, não faz genuflexão. Só venha. E sobe para o altar, né? Ou quem vai para a sacristia levar as coisas, vai para a sacristia. E depois você só faz isso na saída. Essa é a regra litúrgica. E no final. Exatamente. É como se você estivesse pedindo uma permissão. Senhor, eu vou te servir. E aí na saída, Senhor, eu te servi. E você vai embora. Essa é a regra litúrgica. Tá? Agora, você não está servindo
O missal também é claro. O fiel, toda vez que ele passa diante do sacrário, ele faz genuflexão. Toda vez. Porque você imagina, a igreja, é o que eu falei para vocês da outra vez sobre isso. A igreja ela é uma mãe maravilhosa. Você está servindo. A sua função é levar água para o padre. Aí você passa de meia em meia hora para levar água para o padre. Ou seja, você vai passar por ali muitas vezes. A igreja não vai dizer assim, toda vez que você... Irmão, mas eu faço isso. Não, você não está fazendo uma coisa errada. Uma coisa má. Errada no sentido mal, né? Mas é antilitúrgico. Porque a liturgia diz, é quando o ministro é quando entra e quando sai. E coloca na nossa possibilidade. Aham. Uhum. Nesse momento que a gente está com Jesus, a gente não precisa mais Você vai carregar Jesus. Exatamente. Exatamente. Porque se você fosse fazer isso com Jesus com você, imagina na hora da comunhão, toda pessoa que comungou, ela é um sacrário. Você ia ter que passar diante de todo mundo. Porque todo mundo se tornou um sacrário, está com Jesus vivo ali. Pode falar, Vanto. Quando a gente for sair, com pessoas, para você evitar, você conversar, você ter um diálogo, você está todo vestido, você está ser uma coisa mais reservada, você uma coisa mais tranquila, sem música, sem alarmes, só que você está com ele, você pode conversar, abraçar o outro, né, ter aquele mesmo convívio após uma celebração. Uhum. Exatamente. Muito bom. Muito bom. Isso mesmo. Não, a gente quando translada, né, tá aqui os irmãos, é assim, vai um dirigindo, né, a não ser que eu seja o único que dirija. Coloco Jesus na bolsa viática, a gente vai ou rezando o texto ou sem dizer uma palavra. Em silêncio, até chegar lá. Irmão, de quanto em quanto tempo o ministro deve se confessar? E se não conseguir se confessar por algum motivo, deve exercer da mesma forma? Bom, primeiro que exercer, você tem que exercer conforme a sua tabela, né? Se está lá para você, você serve. Agora, quanto tempo deve se confessar? Quando você percebe que você precisa. Eu indico aquilo que a igreja indica. Pelo menos uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês. Ah, irmão, mas como é que eu vou me confessar com o Padre Igor? Nós somos tão amigos. Às vezes você vai ter essa dificuldade, gente. Não tem problema isso, não. Mas aqui, olha, eu morava numa cidade que só tinha um padre. E era no Amazonas, você não tinha como chegar na outra cidade. Vocês moram em Belo Horizonte. Todo bairro desse lugar, graças a Deus, tem uma paróquia. Um padre. Lá no centro tem paróquias que ficam o dia todo confessando o padre. Lá no Santuário São José. Tem a Capela do Rosário, né, que eu me confessei a última vez lá. Então, assim, ah, irmão, mas eu não tenho tempo. Meu amigo, se você morrer em estado de pecado mortal, você vai se arrepender de não ter tido tempo.
Lá na Toca tem confissão. Que dia? Segunda-feira à noite é o horário que os padres vão para celebrar, porque eu, infelizmente, ainda não sou padre. Então, não posso atender confissão. Mas os padres que vão celebrar, na segunda-feira à noite, o padre Erasmo chega por volta das 18 horas. Se tiver gente para confessar, ele fica confessando. Você vai, se confessa, já fica para missa, já conhece a toca, leva um saco de pão de queijo para a gente mastigar lá depois da missa. Entendeu? Na terça-feira é o Frei Glaicon, capuchinho. Os capuchinhos são extraordinários para a confissão. Ele atende sempre depois da missa, 7h30 da manhã, na terça-feira. Segunda, 7h30 da noite. Terça, quinta e sexta de manhã. Só na segunda que é a noite. Terça é o Frei Glaicon. Quinta-feira, vocês podem ir, vocês vão gostar também. É o Padre Igor que celebra. Ele vai amar você chegar lá para se confessar. Na quinta. E na sexta-feira é o Padre Jorge, um padre que reza a missa em latim para a gente. Celebra 7h30, terça, quinta e sexta de manhã. Aí, eles atendem de manhã depois da missa. Mas na segunda, é à noite, dá para todo mundo, chegou do trabalho, quem trabalha. Aonde? Nos Arautos, é verdade. Fica domingo de... graças a Deus. A senhora ia perguntar? Não conheci porque... Ah, era ele? Ah, porque eu fui, mas parece que ele está doente, não é? Ah, então eu conheci lá Monsenhor Geraldo, que ele está celebrando no lugar dele. Pronto. Vou perguntar para a Bismar, vou falar com ele que vocês estão tudo... Não, eu ia dizer que vocês estão tudo rezando por ele. Outra pergunta. Irmão, tem diferença de partícula e hóstia? Tem diferença. Hóstia, a palavra hóstia vem de vítima. Quando a gente usa a expressão hostilizar. Fulano foi hostilizado. Quer dizer que aquela pessoa foi vítima de críticas, de protestos, né? Ela foi vítima. A palavra hóstia é vítima. Então, o que é hóstia? Aquela partícula de pão, aquele pedaço de pão, aquele pão que já foi consagrado e se transformou em nosso Senhor Jesus Cristo. A vítima dos nossos pecados. Tá? Então, hóstia, a gente usa a expressão hóstia para aquele pão. Antigamente, as pessoas duvidavam se aquele pão era Jesus. Hoje a gente duvida se aquilo é pão, porque é tão fininho, a gente não sabe mais se é pão, né? Aquele negócio bem levezinho. Então, partícula, a gente chama de partícula aquele pão que é usado para consagração, seja antes ou depois. Agora, vários livros litúrgicos vão dizer que aquelas partículas que vão ser usadas para a consagração são hóstias do mesmo jeito. Então, como é que você difere isso? Eu, por exemplo, vocês vão perceber sempre eu dizer, as hóstias não consagradas. Porque aquela partícula vai ser vítima no sacrifício de Jesus, vai ser usada para o sacrifício. Então, não é consagrada, a gente explica para dizer, não é Jesus. E a hóstia consagrada é Jesus, tá? E existe uma que a gente não chama partícula, que é a hóstia magna, que é aquela maior. Partícula porque ela é uma parte menor. E a magna porque ela é a maior, aquela grande, que pode ter, tem umas assim de 30 centímetros, né? Usada para a apresentação, para a adoração dos fiéis. Pode falar.
É. Nas âmbulas. Isso é uma coisa muito interessante. Se, por exemplo, na missa tiver poucas pessoas, aquela partícula grande, a magna, isso é um gesto de unidade também, um gesto muito para a igreja muito caro. O padre comunga uma parte e as outras ele reparte. Porque foi isso que Jesus fez, aquele mesmo pão ele repartiu. Então, tanto que os livros litúrgicos, eles sempre pedem que as hóstias consagradas naquela missa, aliás, as hóstias comungadas naquela missa, seja da própria missa, para representar exatamente que é o mesmo pão, o mesmo corpo, mesmo que tenha sido várias partículas para todos os fiéis, mas é o mesmo corpo de Cristo. Aí, claro, tem sacrário, porque o padre nem sempre vai saber quantas pessoas tem, não dá para contar. Mas eu conheço paróquias, eu morei em cidades que as paróquias até hoje contam quantas pessoas tem na missa. Para levar para os enfermos, aí só a matriz. Só na igreja matriz que tem. Nessas cidades, né? Que eu digo. E aí tem uma coisa muito bonita, exatamente isso. Para que existe sacrário, irmão? Para levar a comunhão para os doentes. É para isso que existe o sacrário. Todas as hóstias da missa. É. Lá em casa também é assim. Lá em casa também é assim. A gente comunga depois as que ficam. É, exatamente. É. Isso. Isso é uma coisa que tem gente, se você for ministro e você vê, só tem uma hóstia na âmbula, e tem duas pessoas, aí você vai parte. Tem gente que acha que só recebe a metade do corpo de Cristo. É verdade, tem fiel que diz assim, não, aí se ela vê, ela vai de outro canto comungar, porque ela não comunga ali. Pelo amor de Deus, se você dividir Jesus, aquela hóstia em 1000 pedaços, você não está dividindo Jesus. Você grita, ei, já comungou, padre, aqui, ó. Vai lá, porque a pessoa já comungou. E aí, ela tá achando que ela recebeu só. Não, isso é formação também para o povo. Oh, mas que loucura. Aonde foi? São Sebastião. Foi o Padre Igor. Gente, aí vocês vão me contando. É bom que quando eu dou formação em outros cantos, eu já levo essas histórias. Irmão, os ministros novos precisam se confessar antes de começar a ministrar? Com certeza. Isso é muito importante. Ah, irmão, mas eu já me confessei, não tenho nenhum pecado. Meu filho, graças a Deus. Você está pronto para morrer e ir para o céu. Mas é importante começar, por quê? É importante se confessar, por quê? Porque você está começando, 10 minutos, você está começando um novo na sua vida. Então, comece com o seu coração mais limpo que você puder. E o mais limpo que a gente pode dar é se confessando. Então, é muito importante, tá bom? Essa expressão aqui, novos precisam, ela é demasiada forte, porque não existe nenhum documento, a não ser que Dom Valmor tenha publicado e eu não esteja sabendo, que diga que o ministro deve se confessar. Mas dizer que é uma coisa muito boa, muito importante, com certeza, tá bom? Aí, aqui, de quanto em quanto tempo, isso aqui já foi. Outra. Isso aqui também já foi. Até agora não chegou letra de médico aqui. No primeiro encontro, você disse que certas coisas não são compatíveis com o ministério, como espiritismo. Quais outras coisas fora da igreja teria mesmo peso de afastar o ministério, até a pessoa voltar para a igreja?
Socialismo, comunismo, maçonaria? Sim, essas coisas. E outras coisas, né? Por exemplo, eu não sou casado na igreja e moro com uma pessoa, sou amasiado. Você, é lógico que isso não é um bom testemunho para você. Por exemplo, vou falar um caso para vocês aqui, particular nosso da Toca de Assis. Um irmão nosso, ele começou a dizer que não teria problema relações homossexuais, que isso é normal, natural hoje para as pessoas. Então, esse irmão, ele foi convidado a se retirar, porque isso é contra o que nosso Senhor ensinou em 2000 anos. E mesmo que ele não praticasse isso, o pensamento dele não é um pensamento católico. Então, como você vai viver? Agora, claro, a gente chama, né? Se você pratica alguma dessas coisas, não é que você vai ser expulso. Chegue para o padre Igor e fale, padre, olha, eu já frequentei espiritismo, maçonaria, eu já fui comunista. Essas doutrinas que já foram pregadas contrárias, que a igreja diz não seja católico assim. Você não tem como misturar água e óleo. Se confesse e fale para o padre. Irmão, gente, não é uma questão de ser ministro, é que você não pode ser católico Raimundo, um pé em Deus e outro no mundo. Então seja todo de Deus. Tá? A senhora é macumbeira. Nada contra os macumbeiros, gente. Mas o macumbeiro é macumbeiro, é lá. Uhum. Uhum. Certo. O ministro da Eucaristia não é bom que ele vá para esses cultos. Isso aí eu acho que já é uma coisa de liberdade, né? Eu acho que já ofenderia muito a sua liberdade se eu dissesse assim, não veja esses vídeos. Agora, pois é, mas nós sempre corremos o risco de dizer assim, tudo vale. Não interessa se eu sou católico, se eu sou evangélico, Deus é o mesmo. Então aí você pergunta, para que existe igreja? Para que tem sacerdote? Se Deus é tudo, se Deus é para todos, nós estamos perdendo tempo aqui. Você pode ser qualquer coisa que você quiser. Não, nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio e ele disse, olha, você é Pedro e sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Ele usou um pronome possessivo, a minha igreja. A partir disso, o que foi criado não é a igreja dele. Então você escolheu, eu quero ser dele, seja dele. Se você fica ouvindo doutrinas contrárias, diferentes, mesmo que preguem em nome de nosso Senhor, São Paulo já alertou isso. Virão gente dizendo em meu nome que sou eu. Não escutem. Aí você vai e escuta. Isso prejudica a sua salvação. A gente tem que ir lá e converter eles. A gente tem que ir lá e converter eles. É por isso que quando chegou no Brasil, a primeira coisa que fizeram foi celebrar uma missa. E veio São José de Anchieta e catequizou os índios, porque aquela fé, aquela crença deles não é o que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Agora, irmão, se eles nunca conhecerem Jesus, eles vão ser condenados? Olha, não é o Deus que eu adoro. O Deus que eu adoro é um Pai. Agora, uma questão é, você ouviu ele dizer
que essa é a igreja dele. Aí você não quer... Bom, aí eu acho que já é problema seu. Se o pai diz assim, meu filho, não tome isso aqui que é veneno, aí você toma. Bebeu, morreu. Você tem responsabilidade sobre isso. Agora, se o pai nunca disse, você não sabe, o pai deixou lá em cima da mesa aquele copo com veneno, não te falou nada, ele tem culpa nisso. Um culto. Uhum. Eu comecei a entender várias religiões. Seriam várias religiões. Então, eu no sentido da última. Por que nós temos Uhum. E a Bíblia. Todos nós temos tem, é verdade. Isso é uma realidade muito histórica. Por que nós temos várias religiões num Deus só? Por exemplo, o judaísmo nasceu de Abraão. Isaac, Jacó vieram as 12 tribos. O islamismo nasceu de Abraão, filho dele Ismael, e foi uma promessa de Deus. Será um grande povo, um povo que lutará, viverá em guerra. Foi uma profecia. E depois nosso Senhor Jesus Cristo, que era judeu, fundou a igreja dele. Nós somos nós, católicos, que temos a nossa fé em Abraão, o pai de uma multidão. Isso é uma realidade histórica. E que não contradiz, isso é muito importante de você entender. O fato de ter hinduísmo, islamismo, budismo, esse panteísmo, isso não contradiz o fato de nosso Senhor ter vindo e dito, olha, nosso Senhor disse, eu e o Pai somos um, ou seja, eu sou Deus. Maomé nunca disse que era Deus, Buda nunca disse que era Deus. Maomé nunca disse que era Deus. O único fundador que disse, eu sou Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Né? As pessoas, eu Para nós humanos, né? Porque Deus quando olha toda essa complexidade, ele olha a nós todos como filhos. É o que eu falei. Se você é um filho que foi educado, que foi catequizado, ensinado na verdade, você não pode se dar o luxo de dizer assim, irmão, eu posso ir a um culto? Eu posso ir a uma reunião? Eu posso ir a... Olha, se você disser que você pode entrar no fogo sem se queimar, eu digo para você, pode ir. Pode ir. Isso. Com certeza. Meu irmão é pastor da igreja pentecostal, Deus é amor. Meu irmão, só que tem uma coisa, gente, tá? Que eu tenho um irmão protestante, e eu falo isso para vocês muito tranquilamente. Meu irmão nunca me questionou nada.
E aí eu falei para ele um dia, nós conversando, eu falei para ele, olha, eu só tenho uma coisa que eu invejo. Você só anda na beca. Sapato brilhando, roupa maravilhosa, carrão. Só que tem uma coisa. Tem a mulher, tem os filhos, depois do culto, vai para a festa, fica com outra mulher. Não tem santidade. Tá? Não tem santidade. Eu falei para ele disse que ele vai ser salvo pela fé. Não é pelas obras. Então, ser santo não é uma obrigação. Mas se eu comungo do corpo e do sangue de Cristo, isso me leva a buscar querer ser santo. Entendeu? Então, irmão, é pecado participar? É um perigo para a sua salvação. Uhum. Isso é uma coisa que você muito vê. Inclusive, o Santo Padre, o Papa Francisco, convida várias pessoas para celebrar de outras igrejas nas grandes solenidades de São Pedro. Mas o que essas coisas significam? Exatamente esse respeito comum das pessoas naquele momento que você poderia criar divisão, vai para a sua igreja, você comemora lá, a gente faz uma coisa aqui. Mas é o que eu falei para vocês, não é? Você acha que é possível você entrar no fogo e não se queimar? Então você começa a frequentar essas coisas. Não é bom. Se você quer fazer um encontro de várias religiões, faz um encontro, mas não dentro de um culto litúrgico, de uma ação litúrgica. É o que eu estou falando para vocês. É uma confusão que gera na cabeça. A pessoa que vê diz assim, qualquer religião salva. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Se qualquer religião salva, o que é que eu estou fazendo aqui com vocês? Não é certo. Não é certo. Não é correto. Hã? Não, pode cantar e faz. O que o Papa Francisco faz? Lá em Assis, ele convida todos, é uma reunião, um encontro, não tem problema a gente se encontrar. Mas numa ação litúrgica, ainda mais comungar. Tá? Não conheço o Padre Joel, rezo por ele. Batizou as irmãs todas, inclusive o beneficiário, como disse na igreja católica. E agora vai morrer. Para vocês, ministros, não é bom que vocês andem nessas coisas. Fiz, irmão, já. Tudo bem, passou, gente. Nenhum tipo de culto. Nem de culto, nem de reunião, de nenhum tipo. Você está se comprometendo com essas seitas. Isso. Opa! Isso é lindo, isso é maravilhoso. Jesus ia aonde ninguém queria ir. Mas quando ele foi na casa... Não, peraí, agora você já mudou. Jesus foi lá, na casa de Mateus, um pecador público. E o que foi que aconteceu com Mateus?
ele virou apóstolo. Se você for no culto protestante, numa reunião de seita, numa filosofia marxista, no que for, e você converter essas pessoas em católicos e trazer eles para cá, e tudo bem. Olha, você vai ter um mérito enorme. Mas outra coisa é você dizer assim, eu vou participar desse culto aqui, não tem nada a ver, o Frei está falando, eu acho que eu posso, é meu afilhado, é meu pai, minha mãe que são protestantes. Eu não vou, gente, eu nunca vou. Para que primeiro que eu preciso? Eu posso me reunir com meu irmão num jantar, numa festa de família, e dizer para ele, meu irmão, eu te respeito, mas você não está na verdade. Eu já falei isso para o meu irmão várias vezes. Você não está na verdade. Você vai para o culto, quando termina o culto, você vai sair com mulheres que não são sua esposa, porque para você não importa ser santo no casamento. Você está usurpando de bens que são dos fiéis. Eu falo isso para o meu irmão. Graças a Deus, porque eu tenho testemunho para falar. Eu não preciso ficar fazendo isso. Agora, eu quero trazer ele para a igreja? Eu quero levar ele para a igreja de volta, para o lugar dele. Se você for fazer isso, aí tudo bem. Vai lá, pega a pessoa. Perguntaram para o Papa Bento assim, Santo Padre, não, o Papa João Paulo II, desculpa, Papa João Paulo II. Existe vida em outros mundos? A igreja acredita nisso? Sabe qual foi a resposta do Papa? Diga para nós, se vocês encontrarem, que nós queremos ir lá evangelizá-los. Nós queremos falar de Jesus. Para os... Você viu isso no The Chosen, né? Ó, show! Aham. Maravilhoso. Maravilhoso. A gente já está na terceira temporada. Última pergunta aqui. Irmão, se pode acontecer da pessoa segurar a hóstia na boca e depois tirar para dar para outra pessoa criança? Aqui, vocês contaram o testemunho, né? Que aconteceu. E assim, gente, comunhão tanto na mão quanto na boca, acontece muito essas coisas. Se a pessoa tiver malícia, né? Ela coloca na boca, tira. O correto para fazer uma purificação. Bom, existem várias coisas que são purificáveis, né? As alfaias. Algumas das senhoras já me falaram que vocês levam as alfaias para casa para purificar. Como que é o ideal das alfaias? Olha, uma hóstia consagrada, uma partícula, ela fica 15 minutos para se dissolver. Então, o ideal é você deixar meia hora, por segurança. Na água, pega a baciazinha. E, aliás, você tem que ter uma bacia só para aquilo, tá? Lá em casa, nossa, é aquelas bandejinha quadradinha assim, alta. Como é que chama aquilo? Um tapoé, uma vasilha, assim. De plástico, ela tem uma tampa que fecha. Ela tem uma tampa que fecha. Então, ali, a gente coloca durante meia hora na água, o corporal, o sanguíneo e o manustejo. Depois, tira aquela água, joga na planta, lava, aí você lava como você quer. A gente usa Vanish lá em casa para lavar. Não coloca para secar no sol, porque amarela. Você pode pegar uma toalha branca, que você vai usar também só para aquilo, deitar em cima e enrolar. Deixa um instante, depois passa. Ou a sombra, coloca para secar, sem deixar secar totalmente, fica só úmido. E aí, tem gente que gosta de engomar também. Também é uma possibilidade, né? Fica bonito, fica bem bonito quando é engomado.
Os vasos sagrados. Sempre que for purificar, por exemplo, lá na São Sebastião, eu peguei, tinha uma âmbula do sacrário, eu coloquei as partículas nas âmbulas que os ministros iam dar a comunhão. Quando eles trouxeram de volta, aquela âmbula que estava no sacrário, eu tirei as partículas e coloquei numa outra. Peguei uma vazia, tirei todos os fragmentos que tinha naquela âmbula, coloquei na vazia. Aí peguei as hóstias, coloquei uma por uma lá de novo, né? Uma por uma não, assim, fui colocando e organizando elas. Depois eu vou ensinar vocês a organizar as hóstias em espiral, para ficar bonito. Nada daquele negócio de ficar jogando hóstia assim dentro e sacudindo. Isso. Vocês são demais. Aí peguei as outras, né? Limpei aquela âmbula com o sanguíneo, fui tirando as partículas. Era uma âmbula de madeira, não dava para molhar. Então eu tive que tirar. Depois coloquei as partículas dentro, a ministra levou para o sacrário de volta. E as outras, fiz a mesma coisa. Purifiquei todas uma só. Joguei água dentro daqueles fragmentos, comunguei a água. Depois joguei água de novo, comunguei de novo, tá? Depois a ministra levou para credência. Eu já cheguei em paróquia que as âmbulas estavam cheias de fragmentos no armário da sacristia. E às vezes por falta de informação mesmo, né? Então, os vasos sagrados você purifica assim. Se o vaso for dourado, você pode inclusive lavar com água mesmo. Aqui já acabaram as perguntas. Pode falar. Aham. Uhum. Na hora que a gente purificar e pegar numa planta. Parece que está Uhum. Aham. 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 É verdade. E essa água principalmente no asilo, idoso que a gente percebe que está com cedo. Isso. Uhum. Importante. Uhum. Para comungar.
Aham, é isso. Uhum. O zelo. O zelo. 9h30 já? Mas ninguém quer ir embora, não. Vamos ficar de pé, então, rezar a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de... Deus nos abençoe e conceda a nós uma santa noite em nome